Você falou em família, eu preciso falar, claro, das crianças, é uma das suas bandeiras, a pedofilia é uma preocupação. Eu não quero citar só números, porque a senhora já conhece os números, mas te preocupa e eu queria entender como a gente deixou chegar nesse ponto e como reverter para que as crianças sejam protegidas no nosso país. Bom, deixa primeiro, vamos aqui para a terminologia. Nós temos na mesa aqui a pedofilia, o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Por muitos anos o Brasil focou muito, as políticas públicas focaram muito no enfrentamento à exploração sexual. O que é a exploração sexual? É alguém que está comercializando essa criança, está vendendo essa criança. E nem sempre quem explora sexualmente a criança abusa. Às vezes é a mãe que permite a criança ser abusada, é o dono de um armazém, um dono de uma padaria, um dono de um bar, que está ali usando uma criança para os seus clientes. Então, este é o explorador. Então, o Brasil ficou muito focado na exploração e a gente não trabalhou o enfrentamento ao abuso. E hoje o que mais nos assusta é o abuso, não é a exploração. No Disque 100, mais de 90% das denúncias hoje não é com relação à exploração. Nós avançamos nesse campo. Os hotéis estão com os olhos abertos. Na praia as pessoas já ficam olhando como é que o turista está tratando uma criança. Então, nós já temos essa conscientização do enfrentamento à exploração. Mas e o abuso? Aí o abuso, nós vamos ter que reaprender muita coisa. E é muito triste para mim dizer números que eu vou te falar. Com relação ao abuso, mais de 80% dos casos acontecem dentro de casa. Aí tu imagina o meu sofrimento. Eu sou ministra da família, que defende a família e que digo que a família é a resposta para muitas das nossas demandas, que a família é a resposta para muitos dos nossos problemas. E, ao mesmo tempo, como ministra da criança, eu tenho que dizer, infelizmente, as crianças estão sendo abusadas dentro de casa. E, na sequência, o abusador, pai, padrasto, mãe, tio, avô. Mãe, sim. Nós temos mulheres abusadoras no Brasil. E aí nós vamos ter que fazer esse enfrentamento. E dentro do abuso, a gente tem inúmeras modalidades. E eu tenho dito para o Brasil de uma das modalidades que está me preocupando muito e que cresceu de forma assustadora nos últimos anos, que é o abuso de bebês, o estupro de bebês no Brasil. E quando eu falo de estupro de bebês, eu não estou falando de crianças de 2, 3 anos. Eu estou falando de crianças de dias. Eu sempre falo que a criança mais nova que eu assisti a imagem sendo abusada, e eu tive acesso a essa imagem, tinha 22 dias. Mas eu soube em Curitiba de um caso de uma criança de 8 dias. E recentemente eu li uma entrevista agora, semana passada, de uma médica legista aqui de São Paulo, que ela falou de um caso de 7 dias. Você sabe o que é um bebê de 7 dias ser estuprado? Eu tenho acesso a essas imagens. As imagens são terríveis, dolorosas. E geralmente quem abusa do bebê é quem está muito perto. Pai, a mãe, parente, um tio, um avô. E nós vamos ter que fazer esse enfrentamento. A maioria dos bebês morre no abuso. Nós temos um caso de um médico em Manaus que ele foi preso num motel com uma nenê de 7 meses. E isso está crescendo tanto porque essas imagens do abuso têm um valor. Nem sempre, nós descobrimos inclusive uma faceta, nem sempre quem está abusando do bebê é um abusador ou é um pedófilo ou tem prazer. Está abusando para produzir imagens para ganhar dinheiro. Olha a loucura que nós chegamos. Tem vídeos de abuso de bebês que chegam a custar 50, 60, 100 mil reais no mercado negro. É um mercado que tem muito dinheiro. É um mercado macabro, é dinheiro de sangue. Então, se produz imagem para se vender. Nós encontramos na Deep Web, nessa rede subterrânea da internet, muitos fóruns de trocas de imagens de pais, trocando imagens de estupro de bebês. E vamos ter que aprender a enfrentar isso. E tu pergunta como? Todo mundo junto. Essa vai ter que ser uma junção de força para a gente enfrentar o abuso de criança no Brasil e o estupro de bebês.